Bom, Ednei, aproveitando, a gente está aqui num podcast que é o podcast do APH, né? A nossa ideia aqui é justamente criar esses links entre diferentes profissionais. E eu imagino que hoje o APH no Brasil, ele está passando por um amadurecimento cada vez mais. Ele está ficando mais claro. É um APH inspirado em diversas escolas mais antigas, europeia, americana, com sistemas diferentes, com profissionais diferentes. No Brasil nós temos bombeiros civis, bombeiros militares, socorristas, condutor de ambulância, socorrista, resgatista técnico, enfermeiro, técnico de enfermagem, médicos, entre outros profissionais, bombeiros voluntários, que atuam na intervenção do atendimento pré-hospitalar. Né? Para você, como é que você enxerga o momento do atendimento pré-hospitalar brasileiro e o papel do bombeiro militar dentro do APH? Depois eu quero entender a sua visão. O Brasil é heterogêneo, tem várias realidades, Sim. mas eu quero ver a sua visão entre o papel do bombeiro militar, o papel do SAMU, por exemplo, ou de uma equipe de APH privada. Qual é o papel de cada um? Se existe alguma interseção? Se existe uma forma de um colaborar com o outro? Porque outro dia a gente estava discutindo com o Alanzinho, primeiros socorros, para quem você vai ligar para pedir ajuda. O ideal seria que a central fosse integrada e a partir dali houvesse uma distribuição, como acontece em alguns lugares. Mas até falei para o Alanzinho, cara, é melhor a gente nem... De repente tem coisas aí que é difícil saber. Como é que você enxerga o APH e hoje no Brasil e o papel do bombeiro militar dentro do contexto do APH? E aí, se puder, a gente fala de bombeiro civil também, porque tem muitos colegas bombeiros civis que acompanham muito o IBRAP e a gente está batalhando por um melhor entendimento e um melhor desenho do papel de cada um. Perfeito. Léo, realmente você foi muito feliz quando você falou dessa transição, né? Eu consegui ter a oportunidade de aprender lá em 2001 um protocolo de APH e vim percebendo ao longo desse tempo profissional, né, de praticamente aí mais de 20 anos, várias transições, mas nunca vi uma transição tão forte como tem hoje, tá? Essa é a minha opinião. Hoje a gente vê que o APH está se expandindo de forma mais técnica do que no passado. E esses momentos de transições que eu comento aqui com vocês, quando eu aprendi o APH lá no passado, então se a gente perguntar assim, por que essa vítima, por exemplo, ela tem que receber colar cervical? Um exemplo, né? Essa vítima tem que receber colar cervical porque está no protocolo e é assim. Então, tínhamos poucas fundamentações. Hoje o APH ele já vem para uma área mais avançada da evidência, da ciência, do estudo. Hoje mesmo, né, no nosso bate-papo aqui, nós estávamos discutindo evidência de procedimento. Né? Então, no passado não era assim. Nós sabemos disso, que muitas informações eram baseadas em consenso, em opiniões de especialistas. Não estamos falando que era ruim, estamos falando que na época aquilo era o melhor. E essa transição ela precisa acontecer, porém ela tem que acontecer com maturidade. Né? E aí cada sistema tem que entender quem é o seu profissional, qual a habilidade desse profissional, o que compete a ele, os aspectos legais. Então tudo eu vejo que tem que ter maturidade e adequação. E o papel do bombeiro militar, hoje dentro do APH, eu vejo que o bombeiro militar ele tem uma atuação muito mais voltada àquele APH de áreas remotas, de áreas de difícil acesso, que envolva técnicas de salvamento, até devido a propriamente o seu treinamento, os seus equipamentos, e aí também a gente entender que são cenários às vezes diferentes. Né? Enquanto eu vejo que outros profissionais de saúde podem estar em áreas mais asseguradas, que não envolva necessariamente ter que ficar fazendo um monte de técnica de salvamento. Por quê? Porque hoje a gente sabe que o bombeiro ele é muito mais preparado para o salvamento. Né? A intensidade, a carga horária, as habilidades são muito mais intensas dentro dessa área.
enquanto profissional de saúde, ele está mais focado ali a parte biológica, a parte do entendimento do corpo humano, a parte propriamente do APH. Então eu vejo que essas áreas elas se integram muito bem. É isso que a gente precisa fazer. Então, assim, eu vou integrar a parte mais própria da biológica, do corpo humano, do APH avançado, junto com as necessidades que a ocorrência envolve para fazer um salvamento, por exemplo. Então, assim, o bombeiro, ele tem que ter militar, ele tem que ter um bom treinamento de APH, claro, muito bom, mas ele também precisa ser muito bom em salvamento. Da mesma forma que o profissional de saúde, dentro do APH, ele tem que ser muito bom na parte do APH, nas suas intervenções, e isso se une, esse conteúdo se une. Eu consegui trabalhar numa época onde o SAMU estava chegando, chegando ali, e nós, como bombeiro, fazíamos muitos treinamentos ao SAMU. Preparamos, demos muitos treinamentos de formações aos profissionais de SAMU. E aí a gente sempre batia nessa tecla, dessa integração. Vocês estão vindo para entrar dentro de um sistema que está precisando muito dessa integração. No começo foi aquela, aquela situação ali, e agora vai, não vai, de quem é, de quem não é, mas aos pouquinhos o negócio foi andando. E ainda eu falo, Léo, a minha opinião, nós somos ainda imaturos, estamos amadurecendo. Eu vejo que muita gente costuma criticar muito o APH do Brasil, e eu não vejo assim. O APH do Brasil ele está muito evoluído pelo tempo que nós temos. E eu acho que ainda vamos amadurecer muito. E essas discussões, elas são necessárias para esse amadurecimento. Cada um entender seu papel, o que eu devo treinar, o que eu devo aprimorar. Isso é importantíssimo. Cara, e é complicado falar de APH no Brasil como sendo uma coisa. Porque são várias coisas, são várias realidades. São várias. Por exemplo, na sua fala você falou APH e salvamento como sendo duas áreas de atuação. Por exemplo, o profissional de saúde está atuando no APH. Eu, particularmente, eu entendo que o APH, no meu entendimento, posso estar até errado em relação mas meu entendimento é que atendimento pré-hospitalar é algo bem amplo, que envolve, no meu entendimento, o atendimento específico da patologia, as medidas salvadoras em relação a um choque hemodinâmico, a uma obstrução de vias aéreas, a uma arritmia, uma PCR. Isso para mim é APH, que tanto profissionais da área de saúde propriamente dito fazem, do básico ao avançado, como profissionais que não são propriamente da área de saúde, mas profissionais de segurança que atuam nesse ambiente, inclusive bombeiros militares, etc., fazem um APH, que aí vai ser um APH que se divide ali entre técnicas de primeiros socorros, de suporte básico de vida. Lógico que no Corpo de Bombeiro existem locais que existem profissionais de saúde trabalhando dentro da viatura do Corpo de Bombeiro, então é mais uma conformação. Então eu entendo isso como APH, eu entendo também toda essa parte de salvamento, resgate técnico, e muitos profissionais de saúde, inclusive, eles buscam conhecimentos de resgate. Quando a gente vai olhar para um sistema americano, porque, por exemplo, tem um sistema francês, eu cresci na França e lá, basicamente, interior, minha realidade foi a realidade de crescer no interior. Tem o SAMU, que faz o atendimento de saúde, que é o médico, que é o suporte avançado, ele sai do hospital, ele vai atender o problema de saúde, quando é necessário, ele é regulado e mandam ele para essa situação. Ou, na maioria das vezes, quem atende todos os atendimentos de pré-hospitalar é o bombeiro civil municipal, profissional, em algumas cidades, inclusive voluntário, porque algumas cidades menores, vilarejos, não tem. E aí, na França, acontece dessa forma. Já nos Estados Unidos, existem técnicos de emergências, paramédicos, que são profissionais formados com um DNA de atendimento pré-hospitalar, que carregam tanto essa formação de salvamento, de resgate técnico, etc., quanto a parte de saúde até o avançado, até o que a maior parte dos procedimentos avançados que um médico faz no SAMU do Brasil, um paramédico faz nos Estados Unidos. E aí vem o SAMU o APH brasileiro, porque algumas pessoas acham que o APH nasceu com o SAMU. Não, o APH já existe há muito mais tempo. Centenário o APH brasileiro, com corpos de bombeiros, etc., outras organizações. Então, vem o nosso APH para o Brasil com várias profissões,
A gente tem a impressão que cada um está tentando buscar encontrar qual é o seu verdadeiro papel, onde estão as interseções entre o papel do condutor de ambulância. Tem lugar que chama de motorista, que não está ali só para dirigir, não é. O condutor faz muito mais coisa, é um profissional que está atuando verdadeiramente na assistência do paciente, além de conduzir a ambulância. Aí tem o papel do técnico de enfermagem, tem o papel do enfermeiro, do médico, do bombeiro militar, né? Então, a gente ainda está hoje nessa discussão de entender exatamente qual é o papel de cada um. E de vez em quando eu tenho a impressão que há uma briga para que os papéis não haja interseção, mas é impossível, tem que haver. Tem que haver. Tem que haver. Não é onde termina o meu limite, começa o seu. Não, pelo contrário, onde termina o meu, o seu já começou há muito tempo. A gente tem uma zona de atuação em conjunto que ambas as profissões, ou todas essas diferentes profissões, de repente podem ter esse conhecimento. Lógico. Que só tem um ajudar o outro. Por mais que você tenha uma especialização e eu tenha um outro que... Eu vejo que, assim, que deve ter. As profissões devem ter esses conhecimentos. Claro que durante o atendimento é importante que você tenha os papéis separados, porque senão vira uma bagunça, né? Mas que é importante ter, claro, até porque eu falo muito na instituição a qual dou aula, eu sempre reforço. Não adianta nada você fazer um exímio salvamento, você ser a referência no salvamento. Então você vai lá, faz um resgate, tira a vítima, faz todo um mecanismo com cordas, com salvamento com cordas, você tira a vítima ou acessa a vítima e não sabe o que fazer. Não sabe o atendimento pré-hospitalar que você vai prestar a ela, ou não sabe o que está acontecendo com ela para direcionar o seu salvamento. Não adianta nada. Então você faz um bom salvamento, ótimo salvamento, mas a vítima volta numa condição irreversível. O que adiantou? Da mesma forma, a gente entra no incêndio. Não adianta nada você fazer um resgate da vítima dentro do incêndio, baita de um trabalho, e você chegar lá fora e não saber o que fazer com ela, né? Então, assim, eu vejo que é importante ter essa intersecção, só no cenário lá saber o que cada um tem de função, mas todos estão voltados a quem? Ao foco da vítima. E essas intersecções, ela tem que estar ali realmente unida mesmo. Eu penso da mesma forma, Léo, nesse sentido. Não, muito legal. Acho que a gente está caminhando, e da mesma forma o profissional do SAMU, o profissional de um APH privado, a tendência é que ele se capacite também para o salvamento. Porque você chega, por exemplo, num acidente de trânsito, aí nosso Brasil é gigantesco. Nas capitais é mais provável de ter um bombeiro SAMU junto ali na cena e cada um fazendo sua parte. Mas existem muitos locais onde é o bombeiro civil que vai estar tendo que fazer o salvamento e o suporte básico, é o profissional do SAMU que tem que entrar em veículos. E aí uma coisa que eu aprendi muito com você e com os bombeiros, por exemplo, quando se fala de resgate veicular, coisa que o profissional do SAMU está constantemente envolvido, me parece que ainda há uma defasagem muito grande em relação à capacitação de profissionais de saúde que atuam no APH para abordar com segurança e com a técnica correta vítimas que estão, por exemplo, encarceradas em veículos ou presos em veículos, às vezes sem o EPI adequado, sem a técnica adequada de segurança ali do local, com treinamentos, muitas vezes, bem superficiais e resumidos. A gente vai treinar, tirar o motorista que está instável hemodinamicamente pela porta do motorista numa rotação em 90 graus, com o carro com as 4 rodas no chão, tudo bonitinho. E as outras situações? E capacete? E uma roupa de aproximação? Ou uma luva de raspa de couro? Ou como é? Enfim, o que é que você acha aí em relação a essa questão da capacitação do profissional do SAMU para saber as técnicas de salvamento, por exemplo, veicular, entre outras, né? Porque senão chega na cena, muitas vezes fica ali, não, aqui eu vou ter que esperar, porque eu não tenho competência, não é para ter competência para entrar em qualquer tipo de zona quente. Sim. Mas o veículo que é uma zona quente, a equipe de saúde chega, assim, se tiver o bombeiro, na maioria das vezes, se tiver ali um julgamento, porém eu sinto que não há um preparo verdadeiro para, ou na maioria das vezes, né, Ednei, é difícil falar, porque tem serviços que é óbvio que há um entendimento muito mais avançado, mas... eu vejo que, Léo, quanto mais profissionais, quanto mais pessoas envolvidas na capacitação de realmente de se aprimorar, de melhorar o seu conhecimento em prol da vítima, em prol ali de alguém que está precisando, é essencial.
Mas nós não podemos deixar de comentar e de pensar nos critérios legislativos. E quando eu falo critério legislativo, nós falamos inclusive de protocolos institucionais, de condutas internas. Então eu vejo que algumas coisas têm também que ser mudadas do ponto de vista de gestão, do ponto de vista legal, para dar um embasamento a esse profissional. Então assim, se eu preciso que um profissional, por exemplo, do SAMU, ele faça uma técnica de salvamento, nós temos que também dar esse embasamento legal para ele. Então, a nossa dificuldade hoje em termos nacional é, primeiramente, atualização de legislações, de normas. Precisamos atualizar, precisamos rever o papel desses profissionais. E se realmente o foco é trazer esses profissionais para a prestação de serviço integrado, que atuem no salvamento, precisa se mudar a legislação. Porque senão a gente acaba... e é esse o cuidado que às vezes eu falo, né? Às vezes, uma conduta às vezes individualizada de um profissional, de um grupo de pessoas, vou começar a pegar minha equipe aqui e treinar salvamento com elas. Mas espera aí, eu tenho que ver se a competência legal me dá embasamento e segurança para esses profissionais. Porque não adianta nada, eu dou o treinamento de salvamento, compro o equipamento, mas aí esses profissionais não têm autonomia legal para prestar esse tipo de atendimento. Então, eu acho que o primeiro ponto é repensar a legislação. E aí o segundo ponto, na minha opinião, quanto mais pessoas treinadas, capacitadas, envolvidas, e não estou falando só da parte de salvamento, inclusive, quem faz muito salvamento aprender mais sobre APH, e quem sabe muito de APH aprender mais de salvamento. Aí sim a gente começa a ter um direcionamento, mas isso com embasamento. Porque nós sabemos que existe alguns tipos de atividades que atuam porque aonde ela está atuando, por exemplo, o bombeiro vai demorar meia hora para chegar. E aí ela começa a atuar no salvamento. Mas é difícil discutir isso. Por quê? Estamos atuando, a equipe está atuando, mas ela não tem o respaldo legal, administrativo. E a primeira dor de cabeça que tiver ali, o primeiro erro que tiver, a equipe passa a ser punida, por mais que, né? Então tem que se pensar em tudo isso. Mas eu vejo com bons olhos, Léo, desde que seja bem treinado, seja bem capacitado, seja feito com muita responsabilidade, né? Então tem que entender isso. E também verificar se aquela equipe, se aqueles profissionais, diante do que eles já fazem, eles vão conseguir agregar mais uma atividade, não vai sobrecarregar o sistema, não vai sobrecarregar o profissional, tudo tem que ser pensado, né? Então, por isso que, Léo, resumindo tudo aqui, eu sou a favor dos protocolos serem regionais, dos protocolos serem institucionais, cada um adequa a sua realidade. Já discutimos outros momentos de protocolo nacional, eu não sei se um protocolo nacional atenderia a todas as necessidades que a gente tem a nível de Brasil. Não sei. Não tem nem como, até porque as legislações muitas vezes são estaduais, são municipais. Não tem nem como. E a gente observa, né, por exemplo, existem SAMUs que tem um veículo de intervenção rápida com materiais de resgate e alguns profissionais individualmente treinados, porque às vezes procuraram isso por meio próprio lá fora e que são capazes de fazer determinadas técnicas, talvez mais básicas, com equipamentos mais simples, até porque é o que cabe às vezes na unidade. E isso, com um profissional treinado, se você estiver observando como resultado final o benefício do paciente, é algo positivo, né?